bem, vamos em frente aí com a nossa história da igreja. A primeira parte agora, que eu vou começar, é aquela parte, então, que vai de Jesus Cristo até a queda do Império Romano no ano de 476. Então, nós vamos devagar agora, para ir desdobrando essa história longa. Como eu disse no começo do programa, não tem uma instituição na face da terra que tenha uma história tão longa, tão difícil, tão cheia de detalhes. Porque a história da igreja, ela se mistura com a história universal. Ninguém consegue estudar a história universal separado da história da igreja. E ninguém consegue estudar a história da igreja separado da história universal, porque o Estado foi ligado com a igreja. Então, vamos devagar. Bom, então a primeira parte vai de Jesus até a queda de Roma, lá do ano 0 a 476. Tudo começa com aquilo que São Paulo diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo nascido de uma mulher. Que frase extraordinária. Na plenitude dos tempos. O que será que quer dizer isso? Na plenitude dos tempos. Alguns exegetas, teólogos, dizem assim: será que foi por causa do auge do Império Romano? O Império Romano via o auge quando Cristo nasceu. Era a época do Augusto, imperador. Roma foi o maior império que o mundo conheceu, nós sabemos disso. Nunca um povo no mundo dominou tanto o mundo quanto o Império Romano. Deram a volta no mar Mediterrâneo. Tanto é que chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Nenhum navio atravessava o Mediterrâneo sem o alvará do Império. Tinha que ter o alvará lá do porto de Ostia, perto de Roma, onde era o porto do Império. E aí, no auge desse Império, depois que César unificou Roma, e o imperador Augusto assumiu, Cristo nasceu no apogeu desse Império. E aí os santos da igreja disseram o seguinte: Deus usou isso. Deus preparou a vinda do seu Filho, exatamente criando uma situação social, política, até econômica, favorável ao Evangelho se propagar. Por quê? Interessante entender isso. Os gregos vieram antes dos romanos, então os gregos estabeleceram uma filosofia grega, uma língua grega, que serviu de veículo ao Evangelho. Porque, vejam bem, os evangelistas escreveram em grego, Mateus escreveu em hebraico, mas Lucas, João escreveram em grego, e muitas outras cartas foram escritas em grego. O grego serviu de língua universal para a igreja. Depois, a infraestrutura romana serviu de meio para o cristianismo avançar, porque Roma construiu 100.000 quilômetros de estrada. Você sabe o que é isso? Você tem uma comparação. Se você sair de São Paulo, for até Salvador da Juliana, é o que, Juliana? 1.200 quilômetros, 1.300 quilômetros. Agora você imagina 100.000 quilômetros, num tempo que não tinha trator, nem dinamite para explodir pedras que bloqueiam. Roma construiu 100.000 quilômetros de estradas, muitas delas pavimentadas, não com asfalto, com pedras. É por isso que o nosso São Paulo, São Pedro, puderam caminhar, sair de Jerusalém e chegar até a Espanha, navegando através dos mares navegados, das embarcações, que os romanos também desenvolveram, aproveitando a cultura dos cartaginenses, aproveitando a cultura de outros povos, e as estradas. Então, essa plenitude dos tempos é muito interessante. Bom, no ano 0, nós temos ali o imperador Otávio Augusto, que foi imperador do ano 30 a.C., depois de Júlio César. Júlio César unificou, se tornou o imperador primeiro supremo de Roma, e viveu até ali, mais ou menos, no ano 30 a.C., de 30 a.C. até 14 depois de Cristo, então, Otávio Augusto. Lembra que o evangelista São Paulo diz que no tempo do imperador Augusto foi feito aquele recenseamento, Aí São José e Nossa Senhora tiveram que sair lá, da Galiléia e ir lá para a Judéia, porque José era da tribo de Davi, ali em Belém, que era a Judéia, pertinho de Jerusalém. César Augusto, ok? Bom, Roma viveu a Pax Romana, 100.000 quilômetros de estrada, e falava-se o grego. Essa Pax Romana foi importantíssima para o cristianismo. O que é essa Pax Romana? Os povos brigavam muito antigamente.
Muito, muito, muito. Por quê? Porque não havia a diplomacia que existe hoje. E não haviam as grandes nações como existe hoje. Como eu falei para vocês, a Itália, por exemplo, não era um país até 1870. Então, era o reino de Veneza que brigava com o reino de Nápoles, que brigava com o reino de Pisa, que brigava com o Piemonte, que brigava com o sul aqui na Sicília. Eram guerras que não acabavam mais. E tinham povos, né, que estavam aqui no sul, no norte da África, que não tinha nada a ver com o do outro lado do Mediterrâneo, outro no Oriente Médio. Então, era o seu Alexandre Magno, que descia da Macedônia, invadia a Pérsia, invadia o Egito, invadia a Terra Santa, invadia tudo. Brigas que não acabavam mais. Bom, quando o Império Romano dominou tudo, acabou a briga. Certo? Tudo é meu. Então, ele botava ali uma legião romana, lá naquela cidade grega que ele tinha dominado, como Tessalônica, lá em Tarso, onde Paulo nasceu, que era uma cidade grega, botava lá uma legião romana, botava uma legião romana lá com Herodes, com Pilatos, lá na Ásia Menor, lá na Palestina, aqui no norte da África, onde vivia Santo Agostinho. Então, umas legiões romanas davam a volta no Mediterrâneo e ninguém brigava mais, porque se brigasse, as forças romanas intervinham e acabava com a briga. Então, criou-se a chamada Pax Romana. Isso foi muito bom para o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho pôde caminhar aí entre todos esses povos. Nós vamos ver, por exemplo, que as 4 viagens missionárias que São Paulo fez foram muito facilitadas por isso. Por que Paulo, em tão pouco tempo... Gente, Paulo, ele trabalhou, se a gente for contar bem, uns 25 anos. Porque Paulo se converteu já próximo dos 30 anos. Viveu uns 5 anos depois estudando, e aí, por volta dos 35 anos, São Paulo começou as viagens apostólicas dele. E Paulo morreu com 67 anos em Roma, mais ou menos. Então, Paulo trabalhou uns 30 anos. Ora, e esse homem saiu de Jerusalém, saiu de Tarso, saiu de Antioquia e foi até a Espanha. Atravessou toda a Macedônia, atravessou a Grécia, atravessou, né, e chegou lá no final do Império Romano. Por quê? Primeiro porque Paulo tinha passaporte romano, era cidadão romano de Tarso, o pai tinha comprado a cidadania romana, então ele podia. Segundo que ele sabia o grego, porque na cidade de Tarso falava-se o grego, né? E o Paulo sabia o grego, embora fosse também cidadão romano, certamente falava o latim e falava o hebraico. Então, o homem era um poliglota da época, então ele pregava para os gregos em grego, pregava para os certamente em Roma, ou grego ou em latim. Então, essa Pax Romana, essa infraestrutura romana, a língua grega, tudo isso serviu de meio de expansão do Evangelho. Aí, nos primeiros séculos. Bom, Orígenes de Alexandria, que é um dos padres famosos da igreja, o grande Orígenes, né? De Alexandria. Alexandria era no norte da África, ali no Egito, que era uma das maiores cidades que havia. A gente sabe que a maior biblioteca do mundo estava em Alexandria, não é? Fundada por Alexandre Magno, cerca de 300 anos antes de Cristo. Orígenes disse o seguinte, olha que interessante, olha a época que esse homem viveu, do ano 184 a 254 depois de Cristo, século II, século III, olha o que ele disse. Deus preparou os povos e fez que o Império Romano dominasse o mundo inteiro, porque a existência de muitos reinos teria sido um obstáculo à propagação da doutrina de Deus sobre a terra. Está aí, no seu escrito contra Celso, que era um inimigo da fé católica, o Orígenes coloca isso. Deus preparou, né? Deus sabe, gente, usar até os inimigos. Não se espantem com isso, não. Deus é dono do mundo, entende? Muitas vezes Deus usa o mal para do mal tirar o bem. Bom, vamos lá. Depois, era uma época de decadência moral e filosófica. O pensamento grego, a gente sabe, ele chegou ao seu auge com Platão, que viveu aí 3, 4 séculos antes de Cristo. Eu já disse que São Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, usou muito a filosofia de Platão, assim como São Tomás usou a filosofia de Aristóteles. Não é? Aristóteles foi discípulo de Platão.
Dizem até que Platão disse para Aristóteles um dia: ora, Aristóteles, Deus existe, mas não espalha. Não espalha porque dá trabalho acreditar em Deus, tem que obedecer às suas leis. Então é melhor a gente negar a existência de Deus. Tem gente que é ateu assim, sabe? Sabe que Deus existe, mas não convém aceitar, porque se eu aceitar, eu tenho que cumprir as leis dele. Então Deus não existe. É mais cômodo. Esse não é ateu, não. Esse é à toa. Esse é à toa, não é ateu. Bom, então, depois essa filosofia grega decaiu, muito depois de Aristóteles. Não é? Então era uma época de decadência moral e filosófica. E também época das religiões de mistérios, onde o misticismo ocupava muito lugar da razão. Não é? Isso também preparou o cristianismo, porque era um mundo cheio de mistérios, aquela mitologia grega que invadiu Roma, e Roma copiou aquele monte de deuses dos gregos, mudando de nome, né? Mudava de nome o Deus. Era Zeus lá, que chamava de Minerva, era não sei o que lá, que mudava de nome. Então você vai lá em Roma, ainda hoje tem o panteão dos deuses. Panteão, quer dizer, todos os deuses. Né? Hoje é um templo católico, né? No centro de Roma. Por quê? Porque esse misticismo grego entrou também em Roma. Mas isso ajudou a igreja. Por quê? Porque quando a igreja entrou com um misticismo sadio, o povo abraçou. Entendeu? Quando a igreja começou a falar, não, existe um Espírito Santo, uma coisa mística, ninguém pega o Espírito Santo. Existe o Pai, existe o Filho, existe Cristo presente na Eucaristia. Quando o misticismo cristão invadiu Roma, ganhou o povo. Porque havia também uma sede desse misticismo sadio. Flávio Josefo foi um grande historiador judeu, não católico, judeu, que viveu de 37 a 100. Então vejam bem, primeiro século, quase contemporâneo de Cristo, viveu um pouquinho depois de Cristo, viveu no tempo dos apóstolos ali em Jerusalém. Ok? Flávio Josefo tem as obras dele, inclusive em português, para quem quiser ler. Era fariseu, escreveu as palavras impressionantes sobre Jesus. Ele disse o seguinte: por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Gregos aí, que não eram judeus, chamados de gregos. Pode passar. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele, porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como o anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Vejam que testemunho eloquente de um escritor judeu do primeiro século sobre Jesus Cristo. É uma coisa muito bonita. Ainda hoje, ele disse, subsiste o grupo que por sua causa recebeu o nome de cristãos. Está lá na obra dele, Antiguidades Judaicas, 1863A, para quem quiser conferir as obras de Josefo. Muito bem, documentos cristãos que falam de Cristo. Vamos passar rapidamente, porque esse nós já conhecemos. Os evangelhos narram riqueza de detalhes históricos, geográficos, políticos, religiosos. A terra da Palestina, no tempo de Jesus, os evangelistas não poderiam ter inventado tudo isso com tanta precisão. Tudo que nós encontramos nos evangelhos, esses dados históricos, geográficos que estão aqui, os evangelistas não teriam inventado da cabeça deles. A gente pode ir no mapa conferir todas essas coisas. São Lucas, que não era apóstolo e nem judeu, São Lucas era grego de Tessalônica, foi convertido depois por São Paulo, fala dos imperadores César Augusto, Tibério, cita os governadores da Palestina, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias e outros personagens como Anás, Caifás, todos são muito bem conhecidos na literatura universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades.
E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que
a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, científicas estão aí. Então, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, vai poder ver Cafarnaum, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, as coisas históricas, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano,
chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece. Ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o
o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece, ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece, ok? E basta você ir à Terra Santa, por exemplo, você vai ver ali a cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados que os nossos evangelistas citam são os dados que a história universal conhece, ok? De Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou coisas históricas, Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados, você ir à Terra Santa, por exemplo, os dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, os evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou coisas históricas, Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados, você ir à Terra Santa, por exemplo, os dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, os evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou coisas históricas, Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele diz, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então, isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados, você ir à Terra Santa, por exemplo, os dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, os evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece.
cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal.
Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador Herodes, né, construiu em homenagem a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, são os dados que a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, né, são os dados que construiu em homenagem a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, né, são os dados que construiu em homenagem a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, né, são os dados que construiu em homenagem a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades. E você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos. As científicas estão poder ver Cafarnaum aí.
Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou de coisas históricas, Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou de coisas históricas, Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou de coisas históricas, Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou de coisas históricas, Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou de coisas históricas, Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a
cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em Marte. Universal. Então isso mostra o quê, gente? Que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, dados que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, meu professor, o Marcelo Caetano, Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que Jesus nasceu em... Que, gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, Universal. meu professor, Então isso mostra o que... Marcelo Caetano, Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Que, gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, Universal. meu professor, Então isso mostra o que... Marcelo Caetano, Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Que, gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece. A cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó, Universal. meu professor, Então isso mostra o que... Marcelo Caetano, Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Que, gente, que os evangelhos
estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou, todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor... Então, isso mostra que Marcelo Caetano. Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou, todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor... Então, isso mostra que... Marcelo Caetano. Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou, todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor... Então, isso mostra que... Marcelo Caetano. Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou, todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor... Então, isso mostra que... Marcelo Caetano. Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou, todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor... Então, isso mostra que... Marcelo Caetano. Chamava de Miné. Ele disse, meu professor disse que... Gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou, todas as histórias de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver ok? E basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer,
não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor, Então isso mostra o que Marcelo Caetano, chamava de minério. ele disse, meu professor disse que Gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor, então isso mostra o que Marcelo Caetano, chamava de minério. ele disse, meu professor disse que gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai poder ver e basta você o Mar da Galileia, onde Jesus chamou os apóstolos, as científicas estão para poder ver Cafarnaum aí. Então, você vai poder subir ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou. Quer dizer, não há como negar essas realidades. Tem uma pergunta aqui, ele fala assim, ó. Universal. Meu professor, então isso mostra o que Marcelo Caetano, chamava de minério. ele disse, meu professor disse que gente, que os evangelhos estão exatamente de acordo com a história universal. Os dados aí, a Terra Santa, por exemplo, Herodes, dados que os nossos exemplos, você vai ver ali, esses evangelistas citam, diz, né? São os dados que construiu em homenagem, a história universal conhece, a cidade de Tiberíades, que o imperador a Tibério, então por isso chamou coisas históricas de Tiberíades, e você vai poder ver o Mar Morto, você vai Cidade dos cristãos, que teus filhos